A manhã de segunda-feira desabava sobre a Avenida Paulista com o peso de um céu cinzento e indiferente. O ar frio cortava a pele, mas a verdadeira frieza emanava do ritmo frenético da cidade. Carros de luxo, com seus vidros escuros escondendo mundos particulares, deslizavam ao lado de ônibus lotados, repletos de rostos anônimos e cansados. Buzinas impacientes compunham a trilha sonora de uma selva de concreto, onde cada um travava sua própria batalha pela sobrevivência. Executivos de ternos impecáveis marchavam pelas calçadas, com os olhos fixos nas telas dos celulares, completamente alheios ao que acontecia ao redor. Era um cenário de poder, pressa e uma solidão esmagadora, onde a opulência dos arranha-céus parecia zombar da vulnerabilidade de quem ousasse parar por um instante. E ali, na beira daquele rio de metal e indiferença, estava Ana Laura, uma ilha de quietude em meio ao caos. Ela sentiu o peso de cada olhar que não havia. Aos 29 anos, presa a uma cadeira de rodas manual, sua luta diária não era apenas contra as barreiras físicas, mas contra a invisibilidade. Suas roupas, embora simples, estavam limpas e bem passadas, um pequeno ato de dignidade em um mundo que insistia em lhe negar o básico. Com as mãos firmes, ela tentava encontrar uma brecha, um segundo de trégua no fluxo incessante de veículos para chegar ao outro lado. Cada carro que passava sem diminuir a velocidade, cada pessoa que desviava sem oferecer ajuda, era como uma pequena agulha perfurando sua esperança. A frustração se misturava a uma determinação silenciosa em seus olhos, um brilho que se recusava a apagar, mesmo quando o mundo parecia conspirar para sufocá-lo. Ela não queria pena, apenas uma chance, o mesmo direito de ir e vir que todos pareciam ter como garantido. Dentro de uma Ferrari vermelha, isolado pelo couro italiano e pelo vidro blindado, Ricardo Bastos encerrou uma ligação de negócios com um gesto de pura irritação. O mundo dele era feito de números, metas e uma pressão constante que o esvaziava por dentro. Seu relógio de luxo marcava as horas, mas não preenchia o vazio que sentia. Foi então que seu olhar, varrendo a calçada sem interesse, parou. Ele a viu. Não viu apenas uma mulher em uma cadeira de rodas. Ele viu a expressão exata de solidão e exaustão que ele conhecia tão bem, refletida em um contexto completamente diferente. Por um instante, o caos da Paulista silenciou, e tudo o que existia era aquela figura solitária lutando contra a maré. Algo dentro dele, um impulso que ele não sentia há anos, quebrou sua apatia. Em um movimento que chocou os motoristas ao redor, ele encostou o carro, ligou o pisca-alerta e desceu. O gesto paralisou o trânsito por um momento. As pessoas olhavam confusas para aquele homem de terno caro que abandonava um carro de luxo para caminhar em direção à mulher na cadeira de rodas. Para Ana Laura, a surpresa foi ainda maior. Ela se encolheu, esperando talvez uma repreensão por estar atrapalhando o caminho. Mas a voz dele era calma, desprovida da arrogância que ela esperava. Ele se aproximou e, com uma gentileza que parecia deslocada naquele ambiente hostil, perguntou: "A senhora precisa de ajuda para ir a algum lugar?" A pergunta era simples, mas para ela soou como um resgate. Foi o primeiro ato de humanidade que recebeu naquela manhã uma ponte inesperada sobre o abismo da indiferença. É por momentos como esse que provam que uma pessoa pode mudar o dia de outra, que acreditamos no poder de compartilhar histórias. Se você também se sente tocado, inscreva-se no canal para que possamos continuar trazendo relatos que restauram nossa fé na gentileza. A oferta de Ricardo pairou no ar poluído da avenida, uma anomalia de gentileza em um ambiente hostil. Ana Laura o encarou, seus olhos buscando qualquer sinal de zombaria ou pena, mas encontraram apenas um cansaço sincero, quase familiar. A desconfiança, sua armadura diária,
Lutava contra um impulso de aceitar aquela mão estendida. Por que aquele homem, saído de um carro que valia mais do que ela ganharia em uma vida inteira, se importaria? Mesmo assim, algo em seu tom a desarmou. Com um aceno quase imperceptível, ela aceitou, não apenas o convite para o café, mas a possibilidade de que, talvez, a indiferença do mundo não fosse absoluta. Ele a ajudou a manobrar a cadeira para a calçada, um gesto prático e respeitoso que a fez sentir-se competente, não inválida. E juntos eles se afastaram do fluxo incessante de carros em direção a um pequeno café na esquina. Dentro do estabelecimento, o barulho da rua foi substituído pelo zumbido suave das conversas e pelo aroma reconfortante de grãos moídos. Sentados em uma mesa adaptada perto da janela, um silêncio inicial se instalou entre eles. Ricardo parecia tão deslocado quanto ela, mexendo no relógio caro como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. Foi ele quem quebrou o gelo, perguntando sobre a entrevista de emprego com um interesse genuíno que a surpreendeu. Ana Laura, ainda na defensiva, respondeu de forma monossilábica no início, mas a ausência de julgamento nos olhos dele a encorajou a continuar. Ela não era uma história triste para ele. Era apenas uma pessoa tomando café em uma manhã de segunda-feira. E essa normalidade era o presente mais valioso que ela poderia receber naquele momento. Aos poucos, a conversa fluiu. Ana Laura falou sobre sua vida antes e depois do acidente, não com amargura, mas com a objetividade de quem reconstrói um mapa após um terremoto. Descreveu a frustração de ter sua carreira como arquiteta interrompida, a dor de ver amigos se afastando por não saberem como lidar com sua nova realidade, e a luta diária para provar que a cadeira era apenas um meio de locomoção, não a definição de quem ela era. Cada palavra era carregada de uma força silenciosa, a resiliência de alguém que se recusava a ser vítima das circunstâncias. Ela não pedia compaixão, apenas explicava a topografia de seu mundo. Um mundo de rampas inexistentes, olhares piedosos e uma burocracia desumana que transformava cada pequena conquista em uma batalha épica. Ricardo ouvia em um silêncio profundo, cada frase dela ecoando em um lugar sombrio dentro dele. Ele via a imagem de sua irmã, Lúcia, uma jovem cheia de sonhos e uma teimosia contagiante, cuja vida fora ceifada em uma noite chuvosa, em um acidente de carro do qual ele se culpava até hoje. Ele dirigia. A dor, que ele mantinha trancada sob camadas de reuniões e metas de faturamento, ameaçou transbordar. Nos olhos de Ana Laura, ele não via fraqueza, mas a mesma chama de vida que brilhava nos de Lúcia. Uma vontade feroz de lutar, de existir, de não se render. A ajuda que ele ofereceu na rua não era mais um ato de caridade impulsiva. Estava se tornando algo muito mais profundo. Uma tentativa desesperada de honrar a memória de quem ele perdeu, protegendo a força de quem ele acabara de encontrar. Quando o café terminou, o clima entre eles havia mudado. A barreira da desconfiança se dissolvera, substituída por uma frágil ponte de entendimento mútuo. Ricardo insistiu em levá-la até o prédio da entrevista, e desta vez ela não hesitou. Ele a ajudou a entrar em seu carro, um processo que para muitos seria constrangedor, mas que ele conduziu com uma naturalidade que a deixou à vontade. Durante o curto trajeto, ele não fez mais perguntas pessoais, mas falou sobre tecnologia e design, tratando-a como a profissional que ela era. Para Ana Laura, aquele diálogo foi mais significativo do que qualquer palavra de conforto. Ele não estava tentando salvá-la, estava reconhecendo seu valor, e isso a encheu de uma confiança que ela não sentia há muito tempo. Ana Laura brilhou na entrevista. Sua paixão pela arquitetura inclusiva e suas ideias inovadoras impressionaram os entrevistadores, e ela saiu de lá com a certeza de que a vaga era sua por puro mérito. Ricardo a esperava do lado de fora,
E ao ver o sorriso em seu rosto, sentiu uma alegria genuína que nenhum negócio fechado jamais lhe proporcionou. No entanto, a realidade do mundo exterior não demorou a se impor. Quando começou a trabalhar, os cochichos se espalharam pelos corredores. Colegas viam o carro de luxo que ocasionalmente a buscava e tiravam suas próprias conclusões. A admiração se transformou em inveja, e seu sucesso foi atribuído não à sua competência, mas à sua suposta conexão com um homem rico e poderoso. É impressionante como a maldade se disfarça de cochicho, envenenando o mérito alheio. Se histórias como a de Ana Laura te revoltam e te inspiram a acreditar na verdade, inscreva-se para nos ajudar a continuar lutando contra o preconceito com mais relatos reais. O mundo de Ricardo também reagiu. Seus sócios e conselheiros o questionavam abertamente sobre o tempo que ele dedicava àquela jovem da cadeira de rodas. Para eles, era uma distração, uma caridade excêntrica que não condizia com a imagem implacável de um CEO no topo da cadeia alimentar corporativa. Isso não é bom para os negócios, Ricardo, disse um deles durante uma reunião tensa. Sua imagem está associada ao poder, não à filantropia de rua. Cada crítica era como um empurrão para que ele voltasse à sua bolha de isolamento, para que abandonasse aquela conexão que, pela primeira vez em anos, o fazia se sentir humano. A pressão externa era um teste constante à sua convicção, forçando-o a escolher entre o mundo que ele construiu e o homem que ele estava redescobrindo ser. Para Ana Laura, a luta interna era ainda mais dolorosa. Os sussurros no trabalho e os olhares de desdém começaram a corroer a confiança que ela havia reconstruído. A dúvida, um veneno sutil, se infiltrou em sua mente. Seria Ricardo apenas mais uma pessoa que havia como um projeto de caridade, uma forma de aliviar a própria consciência? Ela já havia passado por isso antes, com pessoas que ofereciam uma ajuda performática, que desapareciam assim que o ato de bondade deixava de lhes render aplausos sociais. O medo de ser apenas um troféu de benevolência para um bilionário entediado a aterrorizava. Ela começou a se afastar sutilmente, respondendo às mensagens dele com mais demora, criando uma distância para se proteger da potencial humilhação de ser, mais uma vez, apenas um objeto de pena. Ricardo sentiu o afastamento dela como um calafrio. Ele não entendia a razão, mas o medo de perdê-la, de voltar à escuridão solitária de sua vida, era avassalador. Determinado a não deixar que aquela conexão se desfizesse, ele a convidou para jantar em um lugar tranquilo, não um restaurante luxuoso para impressionar, mas um pequeno bistrô que ele sabia ser totalmente acessível. Seu convite não tinha o tom de um favor, mas de um pedido sincero de companhia. Para Ana Laura, aquele simples gesto foi um ponto de virada. Ela teria que escolher, ou se render ao medo e à desconfiança, reforçando os muros que a isolavam, ou dar um salto de fé e se permitir acreditar que a gentileza dele era real. Confiar de novo, depois que o mundo já te quebrou, é um dos atos mais corajosos que existem. É por essa coragem que contamos essas histórias. Se você acredita no poder da esperança, sua inscrição no canal nos dá a força para trazer mais narrativas que curam. Ela aceitou o convite. E aquele jantar marcou o início de uma nova fase. Eles passaram a se ver com frequência, construindo uma rotina de pequenos momentos que valiam mais do que qualquer grande gesto. Eram passeios por parques onde Ricardo, pela primeira vez, notava a ausência de rampas, visitas a museus onde ele se indignava com corredores estreitos demais para a cadeira dela passar, e longas conversas onde compartilhavam não apenas suas dores, mas seus sonhos. O vínculo entre eles se aprofundava a cada dia, tecido com fios de respeito mútuo e uma cumplicidade genuína. Ele não a tratava como alguém a ser cuidada, mas como uma parceira, uma igual cuja perspectiva enriquecia e desafiava a sua própria visão de mundo.
A influência de Ana Laura sobre Ricardo era transformadora. Ele começou a enxergar a cidade, seu campo de batalha corporativo, através dos olhos dela. Via as barreiras invisíveis, a arquitetura hostil, a indiferença sistêmica. A obsessão por lucros e expansão de mercado foi dando lugar a uma inquietação diferente. Ele passou noites em claro, pesquisando sobre tecnologias assistivas, design universal e projetos de inclusão social. A dor da perda de sua irmã, antes uma fonte de culpa paralisante, começou a se converter em um motor para a ação. Ele não podia trazer Lúcia de volta, mas talvez pudesse usar seus recursos para construir um mundo onde pessoas como Ana Laura não precisassem lutar tanto por sua dignidade. Apesar da crescente intimidade e do afeto inegável que sentia por Ricardo, a semente da dúvida plantada no ambiente de trabalho ainda não havia morrido no coração de Ana Laura. Uma noite, movida por uma ansiedade que não conseguia nomear, ela decidiu pesquisar mais a fundo a empresa onde trabalhava. O que descobriu foi um soco no estômago. A startup de Ricardo era uma das principais investidoras do conglomerado que controlava sua firma de arquitetura. A conexão não era apenas pessoal, era profissional e financeira. A suspeita, antes um sussurro, agora gritava em sua mente: sua contratação não fora mérito. Fora uma manipulação, um arranjo feito por ele. A sensação de ter sido enganada era devastadora, transformando toda a gentileza e conexão que compartilharam em uma farsa cruel. A dor da traição era um gosto amargo na boca de Ana Laura, mais forte que o vinho caro na taça. Sentada à frente de Ricardo naquele restaurante silencioso, ela sentia o peso de cada gentileza dele como uma corrente. O castelo de confiança que haviam construído desmoronava tijolo por tijolo. Ela colocou os talheres ao lado do prato com uma precisão que desmentia o caos em seu peito. Seus olhos, que antes o viam com admiração e carinho, agora o encaravam com a frieza de uma sentença. A voz dela saiu baixa, mas cada sílaba cortava o ar como um estilhaço de vidro. Ela falou sobre sua pesquisa, sobre os nomes das empresas, sobre os fluxos de investimento que ligavam o império dele à sua pequena chance de recomeçar. Não era uma pergunta, era uma acusação fria e factual que deixava claro que não havia espaço para negações. Ricardo não se moveu, mas uma palidez tomou conta de seu rosto. Ele a viu erguer o queixo, uma muralha de orgulho ferido se formando para conter as lágrimas. Eu lutei por cada centímetro de respeito que conquistei naquele lugar. Ela continuou, a voz agora tremendo com uma fúria contida. Cada projeto aprovado, cada elogio, eu acreditei que era meu. Mas era tudo uma farsa, não é? Um teatro montado para que o bilionário pudesse se sentir bem com sua boa ação do dia. Ela se inclinou para a frente, a intensidade de seu olhar o prendendo no lugar. Eu não preciso da sua pena, Ricardo. Eu nunca precisei. Eu preciso de uma chance de verdade, uma que eu mesma conquiste, sem o peso da sua caridade me esmagando. A palavra caridade foi dita como um insulto, a arma final para feri-lo. O golpe a atingiu em cheio. A fachada de controle de Ricardo, a armadura de CEO que ele vestia todos os dias, finalmente se partiu. Seus ombros caíram e, pela primeira vez, Ana Laura viu o homem por trás do poder, um homem exausto e assombrado. Ele não tentou se defender ou racionalizar. Em vez disso, um silêncio pesado se instalou, preenchido apenas pela sua respiração irregular. Ele cobriu o rosto com as mãos, um gesto de vulnerabilidade tão profundo que a surpreendeu. Quando ele finalmente baixou as mãos, seus olhos estavam vermelhos, marejados por uma dor antiga que ela não conhecia. Lúcia, ele sussurrou. O nome saindo como um fantasma de seus lábios. O nome da minha irmã era Lúcia. Ela tinha 20 anos e a mesma teimosia que você tem nos olhos. A confissão jorrou dele como uma represa rompida. Ele falou sobre a noite do acidente, a chuva na estrada, o segundo de distração que custou a vida dela
e o aprisionou em uma culpa perpétua. Descreveu como o sucesso e o dinheiro se tornaram apenas uma forma de anestesia, um ruído constante para abafar o som daquele momento. Quando eu te vi na Paulista, lutando contra o mundo com aquela dignidade toda, eu não vi uma mulher que precisava de ajuda, disse ele, a voz embargada. Eu não te vi como um projeto, Ana Laura. Eu vi em você a vida que foi tirada de mim. Ajudá-la não era sobre te salvar, era sobre me salvar da escuridão em que eu vivo desde que a perdi. Às vezes, a verdade mais dolorosa é a única que pode nos libertar. É para honrar essa coragem de se abrir que existimos. Se você também acredita que compartilhar nossas fraquezas nos fortalece, inscreva-se para que mais histórias como esta encontrem uma voz. O ar entre eles mudou. A raiva de Ana Laura se dissipou, substituída por uma onda de compreensão que lavou sua alma. A história dele não apagava a dor dela, mas a ressignificava. Ela não era um objeto de pena, mas o catalisador inesperado da cura de um homem. Ela viu a verdade crua em seus olhos, a agonia de um luto que nunca foi compartilhado. Lentamente, estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. O gesto foi pequeno, mas carregado de um significado imenso. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento. Era a aceitação silenciosa de que ambos eram sobreviventes, cada um carregando as cicatrizes de suas próprias tragédias. Naquele instante, o vínculo entre eles se refez, não mais baseado em gratidão ou ajuda, mas na fundação sólida de duas almas feridas que finalmente se enxergaram de verdade. Aquele jantar não terminou com um adeus, mas com o início de um propósito compartilhado. A confissão de Ricardo não apenas salvou o vínculo entre eles, mas o transformou em algo muito mais forte do que um romance. Tornou-se uma aliança. Nos meses que se seguiram, ele começou a se desfazer de sua antiga vida com a mesma determinação com que construiu seu império. Vendeu participações em negócios que não tinham alma, afastou-se de projetos que visavam apenas o lucro e canalizou sua vasta fortuna e influência para uma única missão. Ana Laura estava ao seu lado em cada passo, não como uma musa inspiradora, mas como a arquiteta daquela nova realidade. Ela não o estava curando de sua culpa, estava o ensinando a transformar sua dor em uma força construtiva, mostrando que a melhor maneira de honrar a memória de Lúcia era construir um futuro onde ninguém mais se sentisse invisível. Juntos, eles criaram a Fundação Travessia. O nome foi uma escolha de Ana Laura, uma homenagem àquele primeiro encontro na avenida que mudou tudo. A organização não era um projeto de caridade passivo, mas um laboratório de inovação e um motor de mudança social. Com Ricardo garantindo os recursos e a estrutura corporativa, e Ana Laura liderando a visão estratégica com sua experiência de vida e competência técnica, a Fundação começou a revolucionar a acessibilidade em São Paulo. Eles financiaram o desenvolvimento de cadeiras de rodas mais leves e inteligentes, aplicativos que mapeavam rotas acessíveis em tempo real e, o mais importante, trabalharam diretamente com a prefeitura para redesenhar espaços públicos. Ana Laura não era mais apenas uma arquiteta, ela era uma ativista, uma líder cuja voz, antes silenciada pela indiferença, agora ecoava em salas de reunião e canteiros de obras por toda a cidade. 2 anos depois, eles estavam de volta à Avenida Paulista, mas o cenário era diferente. O céu cinzento de São Paulo parecia um pouco mais leve, e o barulho do trânsito era abafado pelos aplausos de uma pequena multidão. Eles estavam ali para inaugurar a primeira de muitas passarelas totalmente acessíveis, um projeto desenhado pela própria Ana Laura, no exato ponto onde ela havia lutado para atravessar a rua. Ricardo segurava sua mão, não para guiá-la, mas como um parceiro que a observava com um orgulho que preenchia todo o vazio que ele sentira por anos.
A estrutura de metal e vidro não era apenas uma rampa, era um monumento à empatia, a prova física de que a dor, quando compartilhada, pode construir pontes. Histórias como esta nos lembram que a maior transformação começa quando uma pessoa decide enxergar a outra. Se você acredita que a empatia pode reconstruir o mundo, sua inscrição nos permite continuar a ser a voz dessas jornadas. O futuro deles não era um conto de fadas, mas uma realidade construída com trabalho, respeito e um amor profundo. Ricardo nunca deixou de sentir a ausência de sua irmã, mas a culpa havia sido substituída por um legado de ação. Ana Laura continuou a enfrentar os desafios diários de sua condição, mas nunca mais se sentiu invisível ou sozinha. Eles encontraram um no outro não a salvação, mas a parceria para se salvarem todos os dias, através de pequenos gestos e grandes projetos. A Ferrari vermelha foi vendida e substituída por um carro adaptado, e a vida deles se tornou uma sinfonia de normalidade e propósito extraordinário. A cidade ainda era uma selva de concreto, mas agora, graças a eles, havia mais clareiras de gentileza, mais caminhos abertos, provando que a verdadeira riqueza não está em atravessar a vida em alta velocidade, mas em parar para ajudar alguém a fazer sua própria travessia.